Agora, em relação a essa questão que estás a levantar, sim, há um percurso, olha, há uma identidade muito grande que eu tive com o Presidente Khama, porque não só a questão dele ter, digamos, surgir, digamos assim, como um produto, um rebento dentro do partido fundador da nação. O pai foi o primeiro presidente. Foi o primeiro presidente do Botsuana, o primeiro presidente também do Partido Democrático de Botsuana, ser esse Khama. Para além dele ser o rebento, há um outro aspecto que se calhar seja muito mais importante do que esse. A forma como ele defendeu os valores da integridade, os valores da verdade e da justiça, acima dos valores da identidade partidária. Isto é extremamente importante. Veja só, o Ian Khama, ele é filho do fundador da nação e do partido, mas quando ele notou que este partido estava a desviar-se dos valores mais nobres do Botsuana que se viram na fundação desta grande nação, ele teve a ousadia de separar-se deste partido e apoiar um projeto político da oposição. E isto para mim é de uma nobreza incrível. Significa que é alguém que diz claramente: os meus valores, as minhas convicções, os meus princípios, o meu sentido de missão nunca pode ser beliscado por causa de uma identidade partidocrata. Não é um partido que vai adulterar os meus princípios, aquilo que eu defendo como homem, como cidadão. Então isto é extremamente importante. E eu acho que mais ou menos nessa parte também temos alguma similaridade. Portanto, eu venho praticamente eu nasci numa família ligada ao Partido Frelimo, e até lembro-me quando o vovô Boaventura Boane chegou lá à casa, só me mandou tirar a foto, nem me disse para quê, colou a foto no cartão, disse para eu assinar, entregou-me o cartão da Frelimo. Quer dizer, não era um assunto para discutir na minha família, aquilo era copy-paste, era dogmático que tinha que ser membro do Partido Frelimo. Portanto, mas quando eu começo a ganhar uma consciência política própria, começo a ter uma visão própria sobre o mundo, e eu cheguei à conclusão de que, afinal de contas, a Frelimo não é aquela torre de marfim que eu sempre pensei que fosse. Eu sempre tomei a Frelimo como se fosse uma espécie do ideal político no mundo, mas depois descobri que, afinal de contas, tinha muitas fragilidades, e comecei internamente, ainda como membro da Frelimo. Lembro-me que comecei a ser comentador de televisão por volta de 2003, 2004, e depois estava aí na Miramar, passei para time na altura, continuei como comentador, que até fui chamado para uma reunião secreta no Partido Frelimo para ser questionado como é que um filho de um sénior do partido, que tinha responsabilidades muito grandes, estava a fazer aquele tipo de comentários na televisão que até prejudicavam o próprio partido. Portanto, fui questionado, fui interrogado durante muitas horas, mas eu fui fiel aos meus princípios e continuei a defender aquilo que eu acreditava, que achava que era justo para as pessoas. E depois saí, fui para outras opções políticas. Há pessoas que dizem assim: o Venâncio não tem identidade ideológica, anda a saltar de flor em flor, de partido em partido. Eu acho que esta é a minha grande, posso dizer que é a minha grande virtude. Significa que eu salto de flor em flor, eu salto de partido em partido, mas é uma coisa que eu nunca mudei. São os princípios, são os valores, são, digamos assim, aquilo que eu acredito que é o sentido de justiça de verdade. Agora, há pessoas que estão no mesmo partido, mas que estão sempre a mudar de valores, estão sempre a mudar de princípios, adulteram-se, corrompem-se e por aí fora. Então não adianta muito em um tipo de postura como essa.